Apresentação: Júlio Nascimento. 11h10. Grande forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje dia 27 de agosto de 2025. Vamos juntos trazendo todas as informações do esporte para você. Começamos com o destaque do Guarani aqui no CBN Esportes, chegando na voz de Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Oi, Júlio, tudo bem? Bom dia pra você, um bom dia também pra quem tá acompanhando o CBN Esportes. O destaque do Guarani, que tem mais uma decisão pela frente, claro que num clima um pouco mais favorável pro Bugre, após a vitória em cima do Confiança por 1-0. Com esse resultado, o Guarani está no G8 e uma vitória contra a equipe de Tombos coloca o Alviverde na próxima fase da Série C. A logística já está toda programada. O Guarani viaja amanhã para Tombos, faz o último treino em território mineiro, até por conta das adversidades, para chegar até o local da partida. Isaac está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Enquanto isso, o departamento médico corre para acelerar a recuperação de Caio Melo, que foi desfalque na última partida. A Inter de Limeira venceu o Comercial por 1-0 ontem à tarde no Limeirão pela fase oitavas de final da Copa Paulista. O gol foi marcado pelo meio-campista Albert aos 45 do segundo tempo. No jogo da volta em Ribeirão, o Leão tem a vantagem de jogar por um empate para seguir na disputa. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Aos poucos, a diretoria vai colocando a casa em ordem em relação aos pagamentos dos atletas. Enquanto isso, a Macaca se prepara para enfrentar o Londrina. No sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, as duas equipes já classificadas para a próxima fase. Mesmo assim, algumas indefinições no elenco. A informação que vem lá de Salvador é que Dudu pode voltar para o Vitória. Porém, existe também a possibilidade do jogador permanecer. Até porque a diretoria, como eu disse, está colocando aí os pagamentos em dia, de acordo com o que é feito com os atletas, para que o time tenha aí uma reta final de Série C um pouco mais tranquila fora de campo. O tenista brasileiro João Fonseca entra em quadra hoje, 1h30 da tarde, pela segunda rodada do US Open. Fonseca encara o tcheco Tomas Machak, de 24 anos, o atual 22º colocado no ranking mundial da ATP. Ontem no feminino, Bia Haddad fez bonito. Venceu a britânica Sonai Kartal por 2-1, parciais de 6-3, 1-6 e 6-1. E agora o destaque do futebol paulista. Alô, Gabriel Dudziak. O Corinthians inicia hoje a busca por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Às 9h30 da noite, o Alvinegro encara o Atlético Paranaense em Curitiba, provavelmente com Memphis Depay no banco de reservas. Fora do torneio, o Palmeiras se prepara para o clássico contra o próprio Corinthians no domingo. E para essa partida poderá contar com Aníbal Moreno outra vez. O Santos apresentou o técnico Juan Pablo Vojvoda, que deu seu primeiro treinamento no novo clube, enquanto o São Paulo busca alternativas para as lesões do volante Marcos Antônio e do centroavante André Silva. Série D, a CBF divulgou ontem as datas dos jogos da Inter de Limeira pela fase quartas de final. A equipe da região enfrenta o Goiatuba neste sábado às 4 da tarde fora de casa. Jogo da volta, dia 6 de setembro no Limeirão. Hoje tem Copa do Brasil, hein? O destaque com o Fábio Scheibe, chegando aqui no CBN Esportes. Grande abraço pra você, Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Além do jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, hoje à noite 2 clássicos estaduais.
em Minas Gerais, às 7h30 na Arena MRV, o Atlético Mineiro encara o Cruzeiro. Somente torcedores do Atlético poderão comparecer a essa partida, a primeira das quartas de final. Já às 9h30 em São Januário, o Vasco da Gama enfrenta o Botafogo. O Botafogo que busca um título inédito da Copa do Brasil, ainda não tem na sua história, e, portanto, 2 clássicos nesta noite, viu, Júlio? Basquete, depois de vencer os seus 2 primeiros compromissos pela Copa América masculina, o Brasil perdeu a invencibilidade na competição. Classificado às quartas de final, o time do técnico Aleksandr Petrovic enfrentou os Estados Unidos ontem e foi derrotado por 90-78. Classificado como terceiro lugar do Grupo C, o Brasil vai pegar a República Dominicana nas quartas de final da Copa América. Jogo amanhã, 4h10 da tarde. Quem passar, aí pega o vencedor de Estados Unidos e Uruguai. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço para você, Carlão. Outro abraço, Júlio. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Uma folguinha aí para os clubes de Campinas, né, na preparação para a rodada do final de semana. E ontem começou a era Vojvoda no Santos, e a gente espera que ele possa dar conta do recado, né? Já disse sobre o Neymar não é problema, Neymar é solução, mas o menino Ney já não participou da primeira atividade, está se recuperando de lesão muscular, mas a gente espera aí que o Vojvoda, ele possa colocar o Santos pelo menos numa prateleira melhor aí dentro do Campeonato Brasileiro. Antônio Lupe tem mais um destaque, pois não, Lupe? É Vojvoda, né? Ah, tá. Vamos no simples, né? Eu também gosto de Vojvoda. Eu gosto. Abrasileirar é sempre um caminho, né? Fica mais fácil a comunicação entre nós, comunicadores, e o nosso ouvinte. Mas Vojvoda também não tá errado. Então Não é tá muito da errado. preferência de cada um. Você gosta de azul, eu gosto de preto. E aí, vida que segue. Vida que segue. Tá tudo A bem. gente tem que respeitar. Carlão gosta de verde, Fábio Chaib gosta de branco. Então tá Branco. tudo certo. E vamos, a vida tá seguindo, ó. O tempo não para. 11 horas e 17 minutos, trabalhos técnicos. Inclusive, hein? CBN Esportes com Valmir Bortoleto, comando de stream com Samila GP. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h17. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Thaís Azevedo com informações do trânsito aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Andrade Neves tem lentidão da Estação Cultura até a Benjamin Constant
e um pouco mais à frente na chegada ao Balão do Castelo. No sentido centro, o trânsito foi indo bem. A Barão de Itapura tem excesso de veículos na saída da rua Dr. Delfino Sintra e próximo ali à Avenida Francisco Glicério. O ouvinte que segue pela Brasil faz um bom caminho, sentido Vila Nova. No sentido centro tem lentidão na saída do Balão do Timbó e na chegada a Orozimbo Maia. A Orozimbo está bastante carregada pela pista da direita, também sentido centro, desde a Rua Maria Monteiro até a chegada à Avenida Brasil e um pouco mais à frente na altura da Rua Sacramento. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h20. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Onze horas e 23 minutos, vamos com Gabriel Dudziak aqui no CBN Esportes. Hoje tem decisão na Copa do Brasil, pois não, Dudziak? O Corinthians tem um trunfo inesperado para a partida de hoje contra o Atlético Paranaense às 9h30, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Memphis Depay treinou sem limitações nesta terça-feira e vai integrar o grupo que disputa o primeiro confronto em Curitiba. A expectativa, no entanto, é de que ele inicie no banco de reservas, com Kaique e Guinegão sendo mantidos como titulares. Desta forma, o Corinthians só não será o mesmo da vitória contra o Vasco pela necessidade de substituir Ranielli, que está suspenso na Copa do Brasil. Rodrigo Garro, que começou no banco na última partida, deverá ficar com essa vaga entre os titulares e formar o setor de meio com Maicon Charles e Breno Bidon. O jogo da volta contra o Furacão ocorrerá no dia 10 de setembro na Neoquímica Arena. O Santos apresentou nesta terça o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Em seu primeiro contato com jornalistas, influenciadores e torcedores, o profissional de 50 anos disse que Neymar é solução e não problema. Afirmou que o grupo de jogadores é bom e que o momento é de olhar para os próprios objetivos e urgências, mas sem desespero. Temos um bom elenco, um treinador novo e isso estimula os jogadores também. Y bueno, en ese camino no vamos a desviar o vista a otro lado, sino en lo urgente. Lo urgente es o conseguir resultados y sabemos eso, sin desesperación, lógicamente. O São Paulo já começou a se preparar para o próximo duelo pelo Brasileirão. No sábado à noite, o tricolor encara o Cruzeiro fora de casa. O principal desfalque em relação ao último jogo será o centroavante André Silva, que lesionou os ligamentos do joelho e que não vai mais atuar nesta temporada. Se quiser manter o esquema com um homem de área, o técnico Hernan Crespo terá que escalar o argentino Dineno. Já o Palmeiras mira o clássico contra o Corinthians no domingo, na Neoquímica Arena. O Alviverde contará novamente com Aníbal Moreno, que foi desfalque por suspensão diante do Sport. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Hoje, parada dura pro Corinthians, né, Fábio Scheib? Porque é um Atlético Paranaense que, ok, não tá no melhor ano da sua vida,
Mas joga em casa, a Arena da Baixada é um lugar onde o Atlético é muito forte, independente da fase, e enfrenta o Corinthians, que tem oscilado muito nessa temporada, jogo de vida da Copa do Brasil, Fábio. Exatamente, Júlio. O Corinthians oscila bastante e conta com muitos desfalques também. É verdade que o Memphis Depay dessa vez volta, né? Vai ficar no banco de reservas depois de uma lesão muscular. Depois de 20 dias ele está de volta. E o Rodrigo Garro, que acabou sendo poupado na vitória contra o Vasco, entrou apenas no segundo tempo, vai ser o principal jogador do meio-campo corintiano ali, o principal destaque do time do Corinthians. É um jogo importante para o Corinthians conseguir alcançar uma vantagem, né, nesse duelo, para poder decidir em casa. O Corinthians é muito forte na Neoquímica Arena, mas como você disse, jogar na Liga Arena, lá na Arena da Baixada, é muito complicado. A torcida faz muito barulho ali. O Furacão acaba se dando bem, apesar da campanha modesta esse ano na Série B, apenas o 12º colocado, mas o Atlético em Copas recentemente tem mostrado um bom retrospecto, principalmente jogando em Curitiba, na sua casa. E hoje o cardápio tá bom, né, Carlão? Porque além de Atlético e Corinthians, tem Galo e Cruzeiro na Arena MRV, e Vasco e Botafogo e São Januário. 2 clássicos, né? Claro que o clássico de Minas, ele é mais recheado de rivalidade com as duas equipes. Cruzeiro cumprindo um papel melhor nesta temporada, mas o jogo é na Arena MRV. O Atlético Mineiro faz um campeonato brasileiro instável, mas sem favoritos. Apesar do melhor momento do Cruzeiro, o jogo é na Arena MRV e o Galo é muito forte, poupou jogadores contra o São Paulo no final de semana. Cardápio bom, hoje tá bom para um aperitivo. Exatamente, né? Aliás, para mim, quem sai classificado de Atlético Cruzeiro, pra mim, sai como favorito pra conquistar o título. Já foi final, né? Já foi final, 2014, né? Não sei se vai conquistar o título de fato, mas em termos de favoritismo, pelo momento, né? O Cruzeiro tá vivendo um momento muito mágico e o Atlético Mineiro tem um elenco muito forte também. Então eu vejo aí desse duelo um possível candidato a favoritismo para a sequência da Copa do Brasil. Deixa eu aqui atender rapidamente os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Corinthians vence hoje 1-0, sofrido e chorado. Quem manda aqui é o Felipe. Obrigado pela participação. Bom dia a todos. O Bugri teve algum retorno sobre aquele recurso do jogo em Anápolis? A impunidade vai prevalecer na cara dura. Alguém sabe de algo? Manda aqui o Pércio Palmeira. Não saiu nada ainda no STJD, Pércio. E confesso que eu não contaria com isso. Né? Se eu, na condição do Guarani, claro que o Guarani vai pleitear caso não consiga a classificação no sábado, mas eu não contaria com esses pontos. Acho improvável, mesmo com todas as provas apresentadas pelo Guarani, né? O Guarani tem imagens que comprovavam ali que o Anápolis defendeu durante certo momento do jogo com 12 jogadores, mas não acredito em punição, não. Claro que se sair a gente vai atualizar aqui. Acho que isso vai ficar pro fim da primeira fase, né? Porque aí vê como é que fica, o que tem de... Você sabia que tem profissionais que ficam no final de cada campeonato ou de cada fase de campeonato tentando achar alguma coisa que possa interferir na classificação? Você sabia disso? Não sabia. Então, eu não sei não, hein? Não sei não. Eu acho que isso aí vai ficar mais ali pro fim do campeonato, principalmente se definir classificação e rebaixamento. Se o Guarani classificar, eu acho que aí não tem problema, mas se não classificar, pode dar aí algum... E todo ano, né? Série C, Série D... Ano passado foi alguma coisa com o Sampaio Correia, não lembro. Todo ano tem aí algum BO. Exatamente. O Renato Alves está pedindo para você informar, Antônio Luque, você que é bem informado, os desfalques do Itabaiana na última rodada. Desfalques do Itabaiana da última rodada são vários, sabe por quê? No jogo contra Itabaiana e Maringá, teve uma briga generalizada, e foram 4 expulsos do Itabaiana, se não me engano 5 do Maringá, ou o contrário, tá? Mas foi uma grande confusão. Foram 9 expulsões no total entre Itabaiana e Maringá. Exatamente. E isso pode, inclusive não vai desfalcar as equipes na última rodada. Mas pro meu amigo, como é que ele chama mesmo? Renato Alves, anote aí na sua papeleta. O Itabaiana não conta com Bruno Senna, que chutou a cabeça de um jogador do Maringá, com o Robinho, porque trocou socos com o Luiz Fernando, e Johan Miranda, porque ele deu um soco no Maranhão, que é do Maringá, além do técnico Gilson Kleina, que foi expulso no banco de reservas. E o João Vitor, que deu uma voadora no Luiz Fernando. Coisa simples, coisa básica aí de uma briga generalizada. Os desfalques do Itabaiana. Itabaiana tem que vencer, né? Antônio Luque.
Tem que vencer pra ficar. Antônio Lupe, o garimpeiro da notícia, hein? Garimpeiro da notícia. Mas sabe o que é? No jogo, antes do jogo do Guarani, eu tava acompanhando o canal que transmite a Série C e eles mostram tudo que aconteceu na rodada. E eles mostraram ali em arte, foi uma coisa muito bem feita pelo designer do canal, os expulsos de cada time. Aquilo ficou na minha cabeça. Falei, nossa, o cara teve tempo pra fazer isso. Ficou guardado, gravado. Bom dia, amigos da CBN. Preparem-se pro trocadilho infame. Conversa entre torcedor do Vitória e do Santos. Ei, vocês estão bem? 8. Abraço, JP de Moraes. Boa, JP. Opa, bom dia. Série D, confrontos bons. Ano que vem vou ver meu Santa jogando em Campinas contra um dos 2 times aí da cidade na Série C. Tá postando que os dois não Jogaço, sabem. aliás, Santa e América de Natal, hein? Aliás, tem confrontos legais na Série D, perdão. O 3B, bom, bonito e barato, sem analisar o conceito, obrigação... Não, isso aqui é do outro programa, calma aí. Eu tava já lendo aqui. É porque invadiu aqui no nosso Zaps. O Fernando tá mandando aqui alguma possibilidade de contratação para Ponte Preta ou a questão financeira vai impactar realmente nisso? A Ponte precisa se livrar do transfer ban, né? 600 mil. São parcelas de 150 ou 300 agora? Agora me fugiu. São 300. São 300, parcelas de 300, né? Então a Ponte tem aí essa dívida com o transfer ban que precisa se livrar. Salve, amigos do CBN Tem que correr, né? E tem que correr, né, Julio? Até dia 2 de setembro, quando fecha a janela, acabando, né? Dia 2 de setembro, tá acabando. Salve, amigos do CBN Esportes. Essa dupla sênior da Cadillac na Fórmula 1, Bottas e Pérez, é para acabar. Além disso, esse rumor de Alex Palou, atual tetracampeão e vencedor da Indy 500 na Red Bull. Fórmula 1 é assunto para Carlão de Freitas. Eu não. Gostou da dupla, tirando o futebol Valtteri hoje. Bottas e Sérgio Pérez. Eu vi ontem sobre essa notícia, mas tirando a Fórmula 1 hoje, eu tô indo mais pro lado do tênis, cara. Tô gostando aí do menino João Fonseca, da Bia Haddad, que passaram no US Open. Você é Sinner ou Carlos Alcaraz? Alcaraz. E agora que ele está com um novo visual, mas muito respeito ao Sinner, o italiano, mas eu gosto mais do Alcaraz. Só que eu torço, sabe pra quem? Pra quem? Pro norte-americano, o... Como é que chama? Sei lá, É o número 4 do mundo. Johnny McDonald's. Por aí, é o Pete Sampras. Ben Shelton. Aí André Agassi. Ben Shelton, gosto dele. Bom menino. 32 minutos, voltamos já. Juan Pablo Montoya. Repórter CBN. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu uma reforma administrativa para todos os níveis de governo e os 3 poderes. Ele também destacou o capítulo sobre digitalização no texto sobre o tema que tramita no Congresso. Segundo Barroso, trata-se de um ponto revolucionário porque agiliza a capacidade da administração. O presidente do STF ainda afirmou que a reforma pode reduzir litígios contra o poder público, mas disse que não será fácil avançar nesse terreno porque envolve culturas e valores arraigados na vida brasileira. Conforme um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 90% das ações contra o poder público envolvem servidores e questões tributárias, previdenciárias, trabalhistas e de saúde. Barroso deu as declarações no evento realizado pelo Grupo Globo em Brasília. O valor médio das hospedagens em Belém caiu 22% entre fevereiro e agosto, de acordo com a plataforma Airbnb e o governo do Pará. Mesmo assim, os custos elevados com as diárias continuam preocupando delegações de países que vão participar da Conferência do Clima das Nações Unidas. O evento será realizado na cidade em novembro. O governo estadual estima 53 mil vagas, incluindo 2.300 leitos reservados para os representantes das 196 nações participantes da COP30. Horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11h34. É o CBN Sports aqui na CBN. Daqui a pouco informações, inclusive dos times de Campinas, né? Guarani e Ponte Preta com compromissos importantes aí no final de semana chegando. Rodada decisiva
para o Guarani. Mandar um abraço aqui também pro Sérgio, tá mandando aqui, ó, qual o caminho para que não haja o derby na segunda fase. A gente explicou ontem, mas só recapitulando, né? Tem 2 grupos já com integrantes definidos, restando apenas algumas vagas, né? São 3 vagas em aberto. O grupo B, aliás, é o grupo do Caxias, Londrinas e São Bernardo, restando a vaga do 8º colocado. Então, quem for o 8º colocado vai para o grupo de Caxias, Londrina e São Bernardo. O único jeito do Guarani classificar sem o derby é se o Guarani for o 8º, ele vai para essa chave aqui com Caxias, Londrina e São Bernardo. E o grupo C já conta com Ponte e Náutico, e aí os 2 times que terminarem 6º e 7º, respectivamente. Hoje, Guarani e Brusque. Hoje seriam aí os adversários de Ponte e Náutico. Meu Deus do céu. Esse grupo aqui vai ser difícil. Morte, né? Mas o outro também é difícil, hein, Carlão? O outro também achei difícil. Mas ontem eu estava... Londrina, Caxias... Ontem eu estava batendo um papo com o nosso glorioso Roger, que amanhã estará em Campinas. A gente está tentando trazer aqui. Roger! E ele até disse, aí, Roger, pegar a ponte, tá? Ele falou, graças a Deus, os 2 classificados, e graças a Deus, o meu Londrina acho que vai fugir desse grupo aí. Porque... Já fugiu. Já fugiu. E 2 grupos difíceis, né? Só que, poxa, Guarani, uma possibilidade, né? Guarani, Ponte, Náutico, né? O Náutico que é temido, não só pela tradição, mas pela torcida. Então é um grupo muito complicado. 2, né? Agora a Série C muda, né? Vira uma Série B praticamente. Só que chega, na teoria é uma coisa, né? Chega lá na segunda fase, às vezes o Náutico não tanto rende, é que a gente já teve tantas surpresas, favorito, né? Tantas surpresas. Eu lembro, vocês lembram daquela época que o Fortaleza não conseguia subir de jeito nenhum? Fazia uma primeira fase arrebatadora, primeiro colocado, Castelão cheio, aí enfrentava na última partida, teve uma do Juventude, um sufoco danado, o Fortaleza sofreu. É outro campeonato, gente, aí muda completamente a história. E tem um detalhe interessante, né? Detalhe no ar. Se Guarani, Brusque, quem que é o outro que pode cair no grupo da Ponte? Só Náutico, Guarani, Brusque. Tá, Náutico, Guarani, vou pegar o Náutico, Guarani e o... Pode ser Floresta, pode ser... Mas, até pelo investimento que o Guarani fez na janela, foram 16 contratações no total, com o goleiro Dalberson. E aí, se você pega os investimentos de Náutico, Ponte Preta, Guarani... O Brusque foi mais modesto, né? Porque teve uma reformulação de SAF e tudo mais. Se o Brusque for aí mais um integrante desse grupo, vai ter um time que fez um investimento altíssimo que vai jogar a Série C ano que vem de volta. Porque só sobem 2. Náutico fez só com o Hélio dos Anjos deve ser barato. E várias contratações foram feitas. O Guarani, várias contratações feitas na janela. O time que começou a Série C nem existe mais. E a Ponte Preta que fez também um investimento pesado no começo da temporada, inclusive é uma das principais folhas. Olha só o tamanho da dificuldade desse grupo. Pô, só mandar um abraço aqui pro Corsato, ele me lembrou, é 150 mesmo a parcela, tá? São 3 de atraso, 450 mil do Transferban da Ponte. Mas se atrasar 2 dá 300, né? Só que são 3 em atraso, 450 mil. Só que aí tem uma semestral, que é de, salvo engano, de 300 mil, que eu não lembro exatamente quando essa semestral venceu. Mas de qualquer forma, para a Ponte Preta contratar, ela tem que quitar aí esse valor com o Transferban. Galera, eu quero falar agora de um assunto muito legal, que é a corrida integração. E em cada corrida tem participantes com grandes histórias para contar. Não falta assunto para falar de uma corrida que está chegando, a edição 40. Nessa semana, a nossa corrida pela história da integração é um pouco diferente. Vamos contar algumas histórias que quase ninguém conhece. Os bastidores da organização de uma grande corrida podem esconder causos curiosos e bem divertidos. Alô, amigo telespectador da TV Campinas, muito boa tarde. Daqui a pouco vai ser dada a largada para a integração. Desde 1984, ano da primeira corrida integração, muitos profissionais estão envolvidos nos bastidores para que tudo saia como planejado em uma das maiores provas de corrida do interior. Paulo Brasileiro, diretor de Relações Institucionais da EPTV, teve a missão de organizar e planejar a prova por mais de 10 anos.
uma responsabilidade muito grande, né? Porque é uma corrida referência aqui no interior de São Paulo, né? Nas nossas regiões, que envolve muitas pessoas, muitos atletas, né? E aí você precisa ter um planejamento desde o início, né? Quando se define o dia da corrida, o horário, né? Passando pela aprovação junto aos órgãos competentes, né? Cuidando da segurança. Então, assim, é um projeto que você só para de olhar, só descansa depois que chega o último participante. E desde as primeiras provas, a preocupação com a saúde dos atletas era uma das prioridades, com equipamentos avançados para a época. Vai de medicamentos para cãibras e entorses até ressuscitadores para um eventual caso de parada cardíaca. E para aqueles que tinham dificuldades de terminar a prova, uma ajuda até certo ponto inusitada. Um veículo de resgate pegava os participantes que não conseguiam cruzar a linha de chegada. Tá muito puxado? Eu não treinei quase nada, então já não dá não. Esfriamento na coxa acabou. Desisti porque eu já tenho 7 cirurgias na perna. Faz 2 meses que eu operei, me atrevi a caminhar, nem caminhar no chão. A ideia era você oferecer condições do atleta retornar para o ponto de chegada, né? Vamos resgatando todo mundo que não conseguiu e vamos trazer aqui para concentração. E a preparação para participar de uma prova de corrida de rua começa bem antes da largada. É preciso planejamento, mas as coisas não saíram bem para o técnico de refrigeração Roberto César de Paula, que em 2023 se inscreveu para a prova, levantou cedo, tomou um belo café da manhã, reforçado junto com a avó. Mas um detalhe passou despercebido quando ele estava no caminho para a corrida Integração. Tava com a minha avó, né? Ela tomando café comigo também, e ela até falou: você não vai pra corrida? Eu falei: não, vou, mas tá cedo ainda. Não tá... Ela: olha, você não tá atrasado não, até chegar lá no Taquaral o ônibus demora. Eu falei: não, mas a largada é só 8 horas, tá tranquilo. Traído ainda lá no ônibus, alguém comentou: olha lá, o pessoal correndo, e eu olhei também ao mesmo tempo. Custei acreditar, falei: será que tá acontecendo, né? Aí de imediato eu tava com o celular, eu entrei no Google e olhei o horário da largada. Na realidade era 7 horas e eu achei que era às 8. Mesmo assim, ele resolveu completar o trajeto e até registrou o momento. Bom dia, pessoal, paz. Me atrasei pra corrida de integração, acabei sendo desclassificado pelo atraso, mas eu tô aí, ó. E durante as transmissões da prova, também tem muita história inusitada na integração. Claudinei Toledo, conhecido como Chitão, diretor de TV e que trabalha na IPTV há 35 anos, lembra quando a equipe simplesmente perdeu a largada da prova. Daqui da IPTV, o diretor ficava comandando o que acontecia no local. Ele, preocupado com o horário para largada, ficou todo o tempo falando que era para ir no vai dele. Tem aquela corrente humana que segura 2.000 participantes e tal, se soltam e o povo sai correndo atrás. Avisou o rapaz que é no meu vai? Avisei, pode deixar. Avisa mais uma vez, quero ter certeza que ele vai saber que é no meu vai. Aí o DTV da Glicério levantou para dar o ok pro garoto. Ó, é no meu vai. Nessa ele entendeu que era o vai, soltou o cordão. E aí, o diretor de TV daqui ficava gritando, né? Volta, volta, volta. Vai voltar 2.000 corredores. Perdemos uns 20 segundos da largada. E imagina esquecer as frutas para os atletas após a prova. Pois é, isso aconteceu. A produtora de eventos Carol Jordão Brasileiro, que também fez parte da organização da prova durante mais de 10 anos, lembra desse fato curioso. Uma das partes mais importantes mesmo, né, da corrida são os kits, as frutas. E sabe aquele negócio do tipo, é tão importante que ninguém vai esquecer? Ninguém lembrou de fazer o pedido. Só que a gente descobriu da fruta no sábado, 9 horas da noite. O que a gente vai fazer agora? Vamos ter que sair cada um para um lado, para os supermercados. Eu simplesmente cheguei e falei assim:
moço, quantas bananas você tem no seu estoque? Eu vou levar tudo. Todo mundo achava que era uma brincadeira, né? Ou golpe, né? No fim das contas, a gente não tinha a quantidade que a gente precisava. Aí, pelos contatos, a gente conseguiu uma rede de supermercados que abriu uma outra loja que a gente não tinha ido. Mas assim, consegui 4.000 bananas em 40 minutos. Foi o auge da nossa vida. São 4 décadas de muitas histórias. Algumas conhecidas, outras anônimas, e que transformam a Corrida Integração em uma grande festa do esporte. E que novos capítulos serão conhecidos durante muitos anos. 40 edições de integração. É um bom tempo, hein? Mas foi muito prazeroso. Foi tudo muito perfeito. E lembra do Roberto César de Paula, que perdeu a hora da largada na Corrida Integração em 2023? Ele já está confirmado na edição de número 40 e vai participar dos 2 dias da prova. Sem perder a hora. Já confirmei sim. Dessa vez não vai ter erro. Esse ano é uma edição especial da integração. No sábado eu vou correr 5 km e no domingo 21 km. É isso, Roberto. Então a gente se encontra lá. Sensacional, histórias que a gente gosta de ouvir. E lembrando que as provas da Corrida Integração serão nos dias 27 e 28 de setembro. E atenção! Porque a partir de quinta-feira, o valor da inscrição para a 40ª Corrida Integração vai ter reajuste. Então, não bobeia e garanta sua vaga já em corridaintegração.com.br. corridaintegracal.com.br. Mais de 11 mil corredores já confirmaram presença, número recorde. E amanhã tem mais... Aliás, hoje tem mais um episódio. Hoje tem mais um no Arena. IntegraCast, Isso, também o podcast da Corrida Integração, com a presença da ex-triatleta, na verdade, triatleta para sempre. Para sempre. A Rosana Merino. Mais informações em @Corrida Integracal Oficial, Corrida Integração Oficial no Instagram. Pois não? Sua voz vai estar de novo presente? Minha voz estará confirmado, né? No dia 28 de setembro, a minha 3ª Corrida Integração. Se nada mudar até lá, né? Vamos aguardar. Se o Everaldo... Se o EV não aparecer e o Everaldo Marques não quiser pegar a integração, porque o Everaldo Marques narra tudo, né? Se você puder dar uma atenção maior para a chegada de Carlão de Freitas, os 5 quilômetros... Não, vamos fazer um trabalho especial. Nas redes sociais. Vamos fazer um trabalho especial. A equipe de transmissão vai focar no Carlão. Quer fazer um rio. O Antônio Lupe, ele vai completar a prova, ele vai me esperar. O Antônio Lupe tá no projeto, né? Projetaço. Tá Aliás, eu posso inclusive pintar no sábado pra fazer 5, pra aquecer, e no domingo 21. Outro patamar. Tô pensando nisso ainda. Pra correr 5 é uma... Cara, 21 é... Calma, garoto. Nossa, o nosso Sidney, será que ele vai trabalhar ou vai... Eu acho que ele vai trabalhar. Que é um dos grandes especialistas da casa aqui em 21K, né? Sim, mas nosso temos Cícero também. Hoje o Cícero tá fora, hein? Mas pesa 12 quilos também, né? O Cícero é levinho. Filho do vento. E tem o Daniel Turquete, que trabalha na retransmissão ali também, que é ótimo corredor também. Olha aí, o Grupo EP sempre fornecendo grandes atletas para o mundo. Fábio Scheib vai correr o quê, Fábio? 5K, tá bom? Vai ter um supininho depois? Se tiver um supininho, eu faço supinho depois, cara. Tem treinão depois. Tem treinão depois. Aí sim, então vamos pra lá, cara. Na barra, supininho é bom. Vai mandar também o treinão depois. Pesadão. É isso aí. 11h48, daqui a pouco a gente volta com informações de Guarani Pod. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem o fechamento da terceira rodada da Liga Mundial de Vôlei Feminino. O Brasil, 3 jogos, 3 vitórias, tá tranquilão. Hoje tem, na verdade já jogaram esses times aqui, mas Bulgária e Espanha estão em quadra nesse momento. Também tem o duelo entre Polônia e Alemanha, Ucrânia e Camarões. É o fechamento da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. 11h53, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Bom dia, Júlio. Fábio Maromba Scheibe, supino depois de 5K. Esse é aquele puxador de ferro que foge do cardio, Gramari. É a cara do Fábio Scheibe, mas ele vai estar na missão cardio, aí. Né? Pelo menos o... do cardio. O que eu falei? Cardio. Do cardio, perdão. Não tem problema. O Fábio Scheibe vai estar 100% pelo menos na caminhada, né, Fábio Scheibe? Isso aí. Exatamente. Falando a respeito dos bloqueios de bens da Ponte por conta do uso do título mais antigo do Brasil, eu acho um absurdo para uma equipe em plena atividade prejudicar o campeonato e os jogadores, tudo em favor de uma equipe que não disputa nada. Valeu, Márcio Guilherme. Essa disputa aí com o Rio Grande segue bem ativa. E o nosso ouvinte aqui tá mandando que começou a chover. Olha aí, hein? Ontem teve a chuva pega peão, né? Na hora de ir embora, acabou a arena ali, todo mundo indo embora, começou a chover, depois parou. Chuva forte. E agora, segundo o nosso ouvinte, já está chovendo. Vamos lá, Antônio Lupe, informações dos times de Campinas, missão. Você nunca ouviu esse termo, não?
Essa é nova. Qual? Chuva pega peão. Não, na hora de ir embora começa a chover. A galera tá indo embora, chove. Tem que pegar Deu 5 horas da tarde e começa a chover. Bumba, lá no ponto é longe. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Vive muito isso. E aí, Lupe, sabadão, jornada dupla pro futebol de Campinas. O Guarani e Ponte estarão em ação. A Ponte já classificada, o Guarani precisa da vitória. A gente fala do Guarani primeiro, Júlio, porque assim, é uma situação tranquila, apesar de ainda não estar matematicamente classificado, né? Porque o Guarani, ele precisa de uma vitória, e aí não importa se fulano ganhou, se fulano perdeu, se time C ganhou, se time D perdeu, não tem nada a ver. O Guarani classifica com a vitória. O empate, aí já tem algumas combinações que também são bem difíceis de acontecer, mas última rodada, né, Júlio? Você sabe como a coisa funciona no futebol. Então o Guarani está atento a tudo. Tanto é que amanhã a delegação já viaja para Minas Gerais para o duelo contra a equipe do Tombense. E o Matheus Costa, na coletiva, falou um pouco mais sobre essa logística para que tudo saia dentro do combinado. Quinta-feira a gente vai fazer um treino e já vai seguir a viagem, porque a viagem para Tombos tem as suas particularidades. Para sexta-feira a gente vai fazer o nosso último treino lá para jogar no sábado. Então é uma semana muito curta e a gente tem que se preparar muito bem, porque são inúmeros os exemplos de quem não se prepara da melhor forma possível, porque acredita que vai jogar contra um adversário que já está rebaixado, não vai ser mais um jogo difícil. Eles fizeram um jogo duríssimo agora contra o Botafogo da Paraíba, então é um adversário que vai lutar, que vai buscar se valorizar, que vai jogar contra uma equipe gigante, que tem um calendário maravilhoso ano que vem, e a tendência, se Deus quiser, é melhorar ainda mais esse calendário. Então todos vão querer fazer o seu melhor para mostrar também, não só por eles, mas para mostrar também que é uma oportunidade para eles estarem jogando contra um gigante como o Guarani. Bom, então a logística já definida para a delegação do Guarani viajar até a cidade de Tombos, onde enfrenta a equipe do Tombense. O Cicinho tá fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o Isaac também. Por isso o departamento médico acelera aí o processo de recuperação do Caio Melo para que ele possa ser utilizado ou ser uma das opções do técnico Matheus Costa para esse duelo lá na cidade mineira. Se você me permite já emendar com a Não, Ponte rapidinho, Preta, claro. só acrescentar que o Guarani tentou 2 negociações de mando com o Tombense, e o Guarani propôs arcar com os custos do jogo se o Tombense aceitasse levar o jogo pro Ronaldão, que era a primeira opção em Poços, para facilitar a logística do clube e da torcida. Tombense recusou e depois tentou levar pro estádio, esqueci o nome agora, Juiz de Fora. O estádio municipal de Juiz de Fora, o Tombense... Eu acho que é Heleno, né? Radialista, alguma coisa assim? É radialista alguma coisa. E aí o Tombense recusou, manteve o jogo em Tombos, no Almeidão. O nome do estádio do radialista Mário Heleno. Mário Heleno. Perfeito. E fala da Ponte... Beleza. Mas aí é difícil, né? Porque muita coisa vai acontecer. Aquilo que eu sempre... última rodada. Vai ter incentivo, com certeza, para Tombense. Tem. E isso faz parte do futebol, ninguém nunca provou, mas a gente conversando com 100% de quem vive no futebol sempre ressalta dessa situação. Já a Ponte Preta, situação tranquila, né? A Macaca, ela tem a classificação garantida, Londrina também, um duelo importante. Agora as questões fora de campo é que tem preocupado o torcedor, mas a diretoria começou aí a resolver o que estava pendente com os atletas, o salário do mês de julho. Alguns jogadores já foram aí... O Pix pingou, né? Que a gente sempre fala aqui no popular. E o goleiro Diogo Silva, ele que fez um gol de pênalti, falou sobre essa decisão de bater pênaltis e também sobre essa definição dos grupos, já que a Ponte Preta já tem a classificação garantida. Já tinha feito o gol no CSA, naquela mesma trave, naquele mesmo canto. Foi mais uma oportunidade. Graças a Deus abençoou mais uma vez, me honrou, fui feliz, fiz o gol. E é importante que nós voltamos de lá com a vitória, porque nós sabíamos que era um jogo decisivo para nós, para a gente poder terminar entre os 4 primeiros. Esse era o nosso objetivo, para pelo menos na outra fase, que quase não tem vantagem nenhuma, pelo menos a vantagem de poder decidir em casa. Nós sabemos que isso é muito importante, porque jogando em casa, onde a gente conhece muito bem nosso campo e tem o apoio total da nossa torcida, então pode ser fundamental para o nosso acesso. Olha, é isso aí que você falou mesmo, né? Que ele falou, ele tá nesse momento, né? Essas 2 semanas foi mais
observação, né? E como ele disse, ele foi abençoado por Deus, né? Para cair num grupo desse, um grupo que já estava com 27 pontos quando ele chegou. Mas a postura dele é diferente da postura do Valentim. Não que uma seja melhor do que a outra, mas são diferentes, né? E vamos tentar aproveitar. A esperança é que ele continue nos ajudando a Ponte Preta, para que no final todos nós saímos felizes, que é a conquista do acesso. A diretoria também está tentando acertar a situação do Dudu, porque segundo informações do GE, lá de Salvador, o Dudu está para ser reintegrado ao elenco do Vitória, porém a Ponte conta com esse jogador, inclusive já acertou os pagamentos com o Dudu que estavam pendentes. Volante da Ponte Preta. É isso, né? Então tá meio confuso. Até pra própria Ponte Preta, tá? Eu chequei recentemente com uma fonte sobre a situação do Dudu, porque o GE Bahia tá dizendo que ele vai voltar. E aí essa fonte disse, olha, não tô sabendo de nada. Se isso acontecer, seremos pegos de surpresa, porque a Ponte fez um esforço aí pra acertar já com alguns jogadores. E fez um esforço pra segurar o Dudu, né? E o Dudu, um salário, pelo que foi passado por essa fonte, o salário do Dudu foi pago, o atrasado, justamente para tentar segurá-lo. Então, em caso de saída, vai ser uma surpresa aí pra Ponte. Fato é, né, Carlão e Fábio? Só lembrando que o Vitória já repatriou também, ou pediu, o Camutanga, que tava no Remo. Então ele tá solicitando aí alguns retornos. Então o momento é de não perder ninguém. Eu quero a opinião de vocês. Cair no mesmo grupo é bom ou ruim para os times de Campinas? Tem várias situações. Para os times, para as equipes. Se você enxerga de forma diferente. Nossa, tem várias situações positivas e negativas, mas de bate-pronto eu acho ruim, porque dificilmente os dois sobem. E para você, Fábio? Para os times, ruim, mas para a mídia, para o evento em si, para a cidade, eu acho que seria maravilhoso ter dois clássicos aí decidindo uma das vagas aí, a Série C. Agora tem a parte, temos minutinhos ainda, Valmir? Minutinho. Como é que tá? Minutinho. Agora tem a parte boa, como o Fabião disse, para a cidade, para a mídia. Eu acho que até para a grande imprensa vai chamar a atenção, também isso é bom. Para a Ponte eu acho bom, principalmente para os jogadores, porque vai cair, aí tem que cair, né? O Pix. Conhecendo o histórico dele. Eu acho que o torcedor tá me entendendo. Porque o Guarani já tá organizadinho, tá bonitinho. Pro Guarani tudo bem. Mas pra Ponte, esse fato de ter o Guarani, eu acho que a diretoria se mexe mais, porque a responsabilidade é muito grande. Então tem aspectos positivos e negativos no maior clássico do interior paulista. Só rapidinho uma nota aqui, né? Que a Ponte Preta divulgou que o Atis Monteiro, né? Lenda. Ele que foi o primeiro jogador a ter 3 gols num clássico, né, num derby, jogador da Ponte Preta, faleceu nesta quarta-feira, 27 de agosto, aos 93 anos. Ele foi meio-campista da Macaca, então fica aqui os nossos sentimentos à família do jogador Atis Monteiro. 11h02. Até a próxima, gente. Ponto final aqui.